Olá, tudo bem com você? Se em algum momento da sua vida você já parou, nem que seja um segundo, e pensou: o que será que eu estou fazendo de errado com o meu dinheiro? Porque eu trabalho tanto e mal consigo chegar ao final do mês com o dinheiro. E quando eu chego, é quase que ali no limite, não sobra muita coisa. Se você em algum momento já parou para pensar sobre isso, então esse vídeo é para você. Meu nome é Daniel, sou consultor e planejador financeiro e esse vídeo, em parceria com o CRA, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, a gente vai trabalhar exatamente esses aspectos. O que você precisa fazer para lidar melhor com o dinheiro? De que maneira você tem que lidar melhor? E aí a palavra é lidar de fato. Esquece controlar. O que você tenta controlar acaba saindo em algum momento do seu controle. Então entenda como lidar. Como é que você tem que lidar com o dinheiro? O que é que você tem que fazer com o seu dinheiro para que ele consiga não apenas chegar até o final do mês, mas que ele chegue, renda até o final do mês e que sobre alguma coisa? Como é que você deve gastar o seu dinheiro? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. E no final, fica até o final com a gente aqui, porque no final vai ter um bônus que eu vou deixar lá só para quem ficar até o final com a gente. Belezinha? Então vamos lá. Então qual é a regra, Daniel, de ouro das finanças pessoais? A regra número 0, aquela regra que ninguém deveria deixar de lado. Então essa regra é basicamente gastar menos do que ganha. Mas Daniel, enfim, qual é a novidade disso? Isso aí qualquer pessoa sabe. Será que qualquer pessoa sabe? Segundo estudos, de janeiro desse ano agora, em torno de 65% da população brasileira encontra-se endividada. Daniel, mas é por causa desse atual contexto que a gente está vivendo, pandemia, enfim. Janeiro de 2020, pessoal. Janeiro de 2020, mal estava começando a questão do isolamento social, quarentena. Então, não vamos culpar o atual contexto. Então, em janeiro de 2020, 65% dos brasileiros estavam endividados. Bom, para que, Daniel, eu tenho que gastar menos do que ganho? Bom, básico, para poupar dinheiro. Então, só poupar e pronto? Não. Poupar é diferente de investir. Poupar é aquela pessoa que é extremamente econômica, consegue mensalmente ali no seu orçamento sobrar algum dinheiro no final do mês e ele vai lá e guarda aquele dinheiro. Mas a questão é, o que é que ele está fazendo com esse dinheiro? Onde é que ele está investindo esse dinheiro? Ele está comprando ativos ou ele está comprando passivos? Daniel, agora enrolou tudo. O que danado é ativo e o que danado é passivo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, quando você investe, compra ativos, são bens que vão colocar dinheiro no seu bolso. Se você está colocando seu dinheiro em passivos, comprando passivos, você está tirando dinheiro do seu bolso. Então, um exemplo de ativo, um exemplo de passivo. Quando você compra, por exemplo, um kitnet para alugar, isso é um ativo? Por quê? Porque isso está te gerando uma renda de aluguel. Quando você pega o seu dinheiro e compra um carro, isso é o quê? É um ativo ou um passivo? É um passivo. Por quê? Exceto se você esteja alugando o carro para motoristas de aplicativo, ou se você negocia carro, compra e vende, tudo bem. Mas se você é uma pessoa comum, onde você comprou um carro para o seu uso, isso aí não é ativo, isso é um passivo, só faz tirar dinheiro do seu bolso. Então a regra número 0, que infelizmente pouquíssimas pessoas cumprem, é gastar menos do que ganha. Para quê, Daniel? Para poupar. E para que eu quero poupar? Para investir o seu dinheiro. E aí, para que eu quero investir? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor, tanto no médio quanto no longo prazo. Então quer dizer que eu tenho que me sacrificar ao extremo, poupar o máximo que eu puder para conseguir ter dinheiro amanhã, para que eu consiga ter dinheiro no futuro? Não. E a gente vai ver que não é. Se por algum motivo você está se sacrificando ao extremo, isso está te incomodando, tem algo errado na maneira como você lida com o seu dinheiro. Belezinha? Então vamos lá.
Então eu falei que a ideia do investir é que você consiga chegar numa situação melhor. E essa situação melhor, vamos chamar aqui de riqueza. Só que basicamente existem dois tipos de riqueza. E aí aquelas pessoas que conseguem gastar menos do que ganham, que conseguem poupar, que conseguem investir, mesmo assim, boa parte dessas pessoas, elas acabam optando pelo tipo de riqueza que eu chamo aí, que é riqueza prisioneira. Essa riqueza prisioneira é aquela onde você tem que sustentar o patrimônio. Como assim? Então é aquela pessoa que se mata de trabalhar e aí o dinheiro do trabalho dela basicamente vai para pagar contas, boletos. Então você comprou um carro financiado, você tem uma casa financiada, você tem uma TV financiada, você tem celular pagando prestações no cartão, você tem a última viagem de férias que você ainda está pagando a segunda ou a terceira prestação. Então é uma falsa riqueza. Você tem carros, você tem casa, você viaja, mas na verdade isso aí é um status que você está criando para você, é um conforto que você está gerando para você e para sua família, mas com base em um dinheiro que não é seu. Você está financiando, você está pegando emprestado de alguma maneira para bancar isso aí. E é o famoso bancar uma realidade que não é sua. Cuidado com isso. Se você não está juntando nada, absolutamente nada, você está buscando esse tipo de riqueza, onde você tem que sustentar o seu patrimônio, experimenta o seguinte: para um mês, para 2 meses de trabalhar, se você não tem uma reserva, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, o que é que vai acontecer? Quem vai bancar esse patrimônio, entre aspas, que você está gerando para você? Quem é que vai bancar isso? Aí vamos lá, nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, você perde aí 25%, 50% da sua renda, como tem acontecido com diversos brasileiros. Quiçá perder o emprego. A pergunta é, quem vai manter esse seu, entre aspas, patrimônio? Então, cuidado, a riqueza que você tem que buscar é a riqueza que eu chamo de libertadora, onde essa riqueza, o seu patrimônio sustenta você. É aquela velha historinha do dinheiro trabalhar para você. É onde em algum momento da sua vida você pode se dar ao prazer, ao conforto de dizer ou opinar da seguinte maneira: eu quero parar de trabalhar. Eu não preciso mais do trabalho para ter o meu padrão de vida. Por quê? Porque o patrimônio, os ativos que eu plantei e que eu cultivei ao longo da minha vida já estão me gerando uma renda mais do que suficiente para que eu tenha uma excelente qualidade de vida. Então, cuidado com a riqueza que vocês estão buscando para vocês. Bom, Daniel, então qual que é o caminho do dinheiro? Qual é o fluxo do meu dinheiro, então? Primeira coisa é a sua renda. Então é o que você ganha, pode ser seu salário, seu prolabore, seu valor que você ganha por serviços que presta. Então, qual é a sua renda? Quanto que você ganha? Com o que você ganha, o que é que você faz basicamente com esse dinheiro? Você tem gastos. E que tipo de gastos você tem? Então vamos supor que basicamente os gastos de uma família, de uma pessoa, de um ser humano, eles estão em padrão de vida. O que é padrão de vida? É a sua alimentação, é o seu transporte, é a sua moradia, é o seu plano de saúde e é a sua educação. A educação formal que a gente fala, que é escola de criança, faculdade, os cursos livres não entram aqui. Então seu dinheiro vai ser direcionado, parte dele para isso aqui. A outra parte dele vai para a qualidade de vida. Então aqui é onde entra o lazer, é onde entra coisas que você tem que fazer para você e para as pessoas que você gosta, que você ama, que te dá prazer, que te dá satisfação, que te gera qualidade de vida, que te faz sentir que vale a pena viver. Então isso que a gente chama de qualidade de vida. Daniel, mas quanto que eu destino do meu dinheiro para isso aí? Calma, a gente vai ver isso mais na frente. E cuidado que existe aí aquele ralozinho que costuma sumir o seu dinheiro, que você muitas vezes nem sabe para onde, que a gente chama de desperdício. Então busque mapear que ralos são esses, que desperdícios são esses e tente fechar isso aí. Porque imagine, isso aqui é como se fosse um fluxo de uma água, como se fosse uma caixa d'água. E aí você está enchendo essa caixa d'água lá chamada gasto com o seu dinheiro, com o seu suor, com o seu tempo, para que parte desse dinheiro ele está indo ralo abaixo em desperdício.
Então, Daniel, o que é desperdício? É aquela comida que você compra em excesso, estraga, você joga fora. É aquela luz que você deixa acesa em ambientes que você não está. Então, são coisas muitas vezes cotidianas, rotineiras, e que facilmente a gente consegue eliminar isso aí. Bom, então, meu dinheiro basicamente vai para isso aí. Então, boa parte dos brasileiros, eles ficam aqui, ó. Eles não saem daqui. Por quê? Porque ele ganha. Do que ele ganha, a grande parte, ou muitas vezes quase tudo que ele ganha é para bancar lá o padrão de vida, o que está errado. Você vai viver um padrão acima do seu. Esse é o grande problema de boa parte dos brasileiros. E se sobrar alguma coisa, aí você acaba optando por colocar parte desse dinheiro lá na caixinha da qualidade de vida. Então vejam que está totalmente equivocada. Aonde você deveria priorizar, que é a sua qualidade de vida, que é o seu bem-estar, que é a sua satisfação com você mesmo e com a vida que você tem, você está deixando de lado. Para quê? Para manter um padrão de vida que muitas vezes não é o seu padrão de vida. Você vai viver o padrão de vida de uma outra pessoa. Então, muito cuidado com isso aqui. Mas o correto é que você não se limite a esse fluxo aqui. Que você tenha, ó, parte do seu dinheiro que entra lá na caixinha do gasto, veja que tem uma setinha para baixo lá na caixinha do gasto. Pequenininha, certo? É parte do que você ganha, mas tem que ir parte do que você ganha para essa caixa amarela, chamada de investimentos. Mas não é qualquer investimento, é investimentos em ativos. Só que antes de você começar a encher essa caixa amarela aí com a água seria a ideia aqui do seu dinheiro, obviamente, a analogia do seu dinheiro. Você tem que buscar primeiro formar uma outra caixa, encher um outro reservatório, que a gente chama de reserva de emergência. A primeira coisa que você tem que parar para pensar é: estou organizando meu dinheiro, beleza? Estou lidando melhor com o meu dinheiro, ok, agora está sobrando dinheiro. E aí o que é que eu faço, Daniel, com esse dinheiro? Forme a sua reserva de emergência. E aí nesse momento de pandemia, todo mundo está vendo a grande importância que se é ter uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai te suprir, que vai fazer com que você mantenha a sua vida durante um tempo, exatamente numa situação de emergência. Então, como a gente está vivendo nesse momento, muita gente perdendo emprego, muita gente reduzindo o salário. Para quem tem essa reserva de emergência nesse momento, está um pouco mais tranquilo. Então, encheu a reserva de emergência. E aí você vai para o próximo ponto. Qual o próximo ponto? Aí sim eu vou começar a colocar dinheiro para os meus investimentos. E aí, investimentos em ativos. Para que, Daniel, eu coloco dinheiro aí? Principalmente nos investimentos. Para que você gere um outro ganho, chamado renda com juros, a famosa renda passiva. Então, quando você consegue fazer com que essa sua renda de juros se iguale à sua renda do trabalho, é o momento onde você pode dizer: eu posso parar de trabalhar. Por quê? Porque a renda com juros já consegue, sem o meu trabalho, bancar o meu padrão de vida. E aí você atinge o que a gente chama, nas finanças pessoais, de independência financeira. Não é que você vai ser obrigado a parar de trabalhar, é óbvio, você pode continuar trabalhando e continuar tendo lá as duas rendas. Mas você provavelmente vai ser mais criterioso com o seu trabalho. Muitas vezes você teve que ser obrigado, entre aspas, a ficar anos num trabalho, numa atividade, onde não era o que você gostava. Por quê? Pela questão financeira. Então, nesse momento, você consegue o quê? Dizer: bom, eu não quero mais esse trabalho. Eu vou fazer o que realmente eu gosto. Eu vou fazer o que eu amo. Então, o que é que eu amo? O que é que eu gosto? Okay? Então, essa é a grande diferença. A riqueza libertadora e não a riqueza que aprisiona vocês. Beleza? Bom, Daniel, mas como é que eu devo gastar o meu dinheiro? E aí tem uma regrinha, pessoal, muito, mas muito simples e que revoluciona a vida de qualquer pessoa. E aí eu falo isso por mim. Mudou a maneira com que eu lido com o meu dinheiro depois que eu passei a adotar essa regrinha na minha vida aqui. Uma regrinha chamada 50, 30, 20. Então, o que ela quer dizer? 50% do que você ganha, então vamos supor que você ganha 10 mil reais. Então, 50, não importa quanto que você ganha, certo? Os 10 mil reais aqui é só um exemplo. Então, você ganha 10 mil reais, 50% é 5 mil. Então, 5 mil, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou colocar lá, ó, no que eu chamo de o que é necessário para eu viver. Lembra o slide anterior, a caixinha do padrão de vida? Então, aqui é o padrão de vida. Então, 50% do que você ganha é para ir para o seu padrão de vida. 30% do que você ganha é para ir para o quê? Ó? O que é que eu quero?
O que é que eu gosto de fazer? O que é que me dá prazer? O que é que me dá satisfação? O que é que me dá bem-estar? Então, 30% do que você ganha, no nosso exemplo aqui seria 3 mil. Para quem tem uma renda líquida de 10 mil, você colocaria aqui. Aqui é, em relação ao slide anterior, aquela caixinha azul da qualidade de vida. Beleza? E aí vai estar sobrando lá 20% do que você ganha. Então, se você ganha 10 mil, está sobrando aí o quê? Está sobrando 2 mil reais. Então, o que é que eu vou fazer, Daniel, com esses 2 mil reais? Aí aqui é onde você vai começar a encher aquelas caixinhas lá do slide anterior, a verde e a amarela. Encheu a verde, que é a reserva de emergência, começa a encher a amarela. E aí a amarela, quanto mais você encher, não existe um limite para ela, quanto mais você encher, melhor. Porque isso vai te gerar o quê? O que a gente viu lá, mais renda passiva, mais renda com juros. E aí mais renda com juros, mais rápido você vai atingir a liberdade financeira, a independência financeira, ok? Bom, então basicamente é isso aqui, ó. 50% do que você ganha é para gastar com alimentação, moradia, saúde, transporte e educação, estudos. 30% do que você ganha são o que a gente chama de desejos pessoais, qualidade de vida. O que te dá prazer é jantares, é lazer, é viagem com a família, o que é que te dá prazer? E 20% do que você ganha é para você investir. Mas, Daniel, eu tenho dívida, então esquece investimento. Primeiro você tem que quitar suas dívidas. Quitou as dívidas, então o dinheiro que você estava usando até então para quitar a dívida, você vai começar agora a investir. Por onde eu começo? De novo, reserva de emergência, caixinha verde do slide penúltimo. E depois encher a caixinha verde, vai para a caixinha amarela, que são investimentos em ativos. Ok? Como é que eu monto isso? Eu quero montar uma planilha, eu quero usar algum tipo de software. Como é que eu organizo isso para, de fato, lidar com o meu dinheiro? Então, a gente tem dois modelos. Infelizmente, a grande parte das pessoas usam um modelo que eu chamo frustração financeira. Eu vou ensinar para vocês aqui a vocês usarem, a lidarem com o seu dinheiro no outro modelo, onde a minoria usa, onde a minoria faz, que é o modelo da prosperidade financeira. Então, vamos lá. O modelo da frustração financeira é o seguinte, aí vai pensando comigo. Se você tem um controle, uma planilha que você lida lá com o seu dinheiro, em algum momento da sua vida você já deve ter pensado em organizar o seu dinheiro. Então, como é que você organizou? Como é que você pensou em fazer isso? Então, primeira coisa, você vai colocar lá as receitas, ou seja, o que você ganha. Tá, Daniel, é isso que eu fiz, tranquilo. E agora eu te faço uma pergunta. Depois, você pensou em começar a listar o quê? Ah, Daniel, eu pensei em listar o que eu gasto com transporte, o que eu pago de prestação no meu carro, o que eu gasto de combustível, o que eu gasto com aluguel do meu apartamento, da minha casa, com o que eu pago de escola para as minhas crianças. É assim que o modelo da frustração segue. Então a pessoa lista lá os seus ganhos, lista os seus gastos e começa a listar os gastos exatamente nessa perspectiva que eu falei, que a gente chama de padrão de vida. Então lista tudo. E aí no final isso vai gerar um saldo, onde normalmente ou esse saldo infelizmente dá negativo, ou seja, não sobra dinheiro, ou esse saldo, na melhor das hipóteses, muitas vezes está empatando, ou seja, o meu dinheiro paga exatamente os meus gastos ali. E a pergunta é, onde é que está o dinheiro que você está separando ou deveria estar separando para o investimento? Lembra a regrinha 50, 30, 20? 20% do que você ganha deveria estar sendo investido para o seu futuro. Ah, Daniel, mas não sobra. Não sobra porque a sua montagem do orçamento pessoal aqui exatamente está equivocada. Você está montando o seu orçamento com base no modelo da frustração financeira. Aqui, ó, se sobrar algum dinheiro, infelizmente quase nunca sobra, é que a pessoa pensa em investir. Daniel, então como é que eu tenho que montar então? Primeira coisa, receita, é óbvio. Quanto que eu ganho? Tanto. Depois disso, o modelo anterior fazia o quê? Ah, começa a listar os seus gastos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui? Não. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar os 20% da regrinha dos 50, 30, 20. Para quê? Para investimento. E aí vai me sobrar quanto? 80% do meu salário. Então vamos supor lá, um salário agora de R$1.000. Então 20% de 1.200. Esquece 200, é para o seu investimento. Sobrou quanto? 800. Ah, Daniel, é agora então dos meus 800 é que eu vou pegar esse dinheiro para começar a pagar minhas contas, né? Para poder pagar minha energia, minha água, meu condomínio, é isso?
Não. Você vai agora pegar parte desse dinheiro lá, os 800, e fazer o quê? E pagar os seus gastos com qualidade de vida. Mas, Daniel, o que é qualidade de vida? O que te dá prazer, o que te dá satisfação, o que te faz dizer, vale a pena viver. Então, 30% do que você ganha é para isso. Escolha, cada pessoa tem um que te dá prazer, o que te gera qualidade de vida. Separe, então, R$300, 30% de R$ 1.300. E aí sobrou o que, Daniel? Sobrou 50%, R$500 dos 1.000. Então, é esses R$500 que você vai ter que usar para quê? Para bancar o seu padrão de vida. Mas, Daniel, R$500 para mim não dá, eu não consigo pagar aluguel, eu não consigo pagar transporte, eu não consigo pagar alimentação com esses R$500. O que é que eu faço? A resposta é, você está vivendo um padrão de vida que não é o seu. Trate urgentemente de rever o seu padrão de vida. E, obviamente, em conjunto, se possível, seria o ideal, buscar alternativas de renda para que você aumente sua renda. Bom, Daniel, como é que eu blindo, então, o meu orçamento pessoal? Primeira coisa é ter uma reserva de emergência. Então, nesse momento, por exemplo, agora de pandemia, se você já tivesse formado a sua reserva de emergência, você já estaria muito mais tranquilo. E, Daniel, como é que eu chego nessa reserva de emergência? É simples. Quanto que você gasta mensalmente para manter o seu padrão de vida? Eu gasto 2.000, Daniel. Ok. Então você pega 2.000 e faz o seguinte, multiplica por 12, dá quanto? Dá 24.000. Pronto. 24.000 seria o valor que você deveria ter guardado, aplicado na sua reserva de emergência. Antes de começar a investir. Se você tivesse nesse momento esse dinheiro, não tenho dúvidas que sua vida estaria, mesmo com todo esse contexto de crise, de pandemia, estaria muito mais tranquila. E outra coisa, adote um orçamento flexível. Como assim orçamento flexível, Daniel? Veja aí, no nosso slide, nós temos a família 1 e a família 2. Em ambos os casos, eles têm a mesma receita, ou seja, ganham a mesma coisa e têm as mesmas despesas. Eles gastam a mesma coisa, então eles ganham 5, gasta 5. Então lá o saldo final, tá 0. Tá, então eles são iguais, qual que é a diferença? Não, tem uma diferença enorme aí. Veja que a família 1, ela não gasta nada com lazer e ela não investe nada, ou seja, todo o dinheiro dela é para pagar o que a gente chama de padrão de vida. Já a família 2, ela é uma família mais equilibrada. Veja que ela continua tendo o seu padrão de vida, claro, pagando menos com moradia, por exemplo, gastando menos com escola, com educação, mas ela tem um padrão de vida que está adequado a essa renda dela. Mas mesmo assim ela continua conseguindo o quê? Conseguindo investir em lazer, em coisas que te dá prazer, em coisas que te dá bem-estar, satisfação, e continua investindo aí, R$500. R$500 de 5.000 representa o quê? 10%. Então já adianto que 10% é o mínimo, do mínimo, do mínimo que qualquer pessoa deveria estar guardando para investir. Lembrem que a regrinha dos 50, 30, 20 propõe 20, certo? Então, no mínimo, na pior das hipóteses, 10%. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço e parabenizo o CRA do Rio Grande do Norte por essa iniciativa maravilhosa de estar trabalhando vídeos com temáticas diversas para que vocês tenham conhecimentos em diversas áreas. Então, tem vídeos lá no canal do YouTube do CRA-RN sobre vendas, sobre negociação, sobre finanças pessoais. Então vale a pena, dá uma olhadinha, entra no canal do YouTube, CRA-RN, e confere lá tudo que a gente tem para vocês. Lembrando que eu prometi no início um bônus, né? Então esse bônus é o seguinte, tá vendo o meu Instagram aí? Entra lá, bate uma foto aí do vídeo e você posta no seu story lá do Instagram, citando o meu story. E aí, óbvio, isso vai chegar para mim. E aí, chegando para mim, eu te mando no seu Instagram um brinde, ok? É um brinde surpresa, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, por ter ficado comigo aqui até o final. E desejo a todos muita prosperidade financeira e muita riqueza libertadora. Forte abraço.